temporada, dos personagens novos que surgiram na segunda temporada, o melhor, na minha opinião, era o Echo. Mas E caiu ele, a primeira metade da segunda temporada, ele estava muito bem. Agora, a segunda metade, ele também caiu muito. Mas será que essas caídas não é porque estão mostrando seres humanos? Eu queria, Mirella, me explique. Me diga uma coisa, você acha que tem alguma coisa a ver com o que o mundo está passando? Lost, vamos tirar os mistérios, vamos falar dos problemas psicológicos. O mundo está passando. Sim. Não, eu acho que só atravessando um pouquinho, poderia ser assim, em termos mundiais ali, que procura globalizar um pouquinho, tipo Boston iraquiano convivendo com americanos, você tá entendendo? Coloca dois coreanos que não falam, aí o problema da língua e tudo mais. Aí vai ter na terceira temporada um brasileiro, que é o Rodrigo mas Santoro. aí a gente não sabe ainda se ele vai ser um brasileiro, se ele vai interpretar um brasileiro. Deu a entender no final da segunda temporada que seria um brasileiro, porque eles falam português ali. Mas ele não vai ser um habitante daquele polo lá do... Talvez uma homenagem dos roteiristas ao Brasil. O que já foi dito é que ele vai ser um personagem, não vai ser um personagem que vai cair na ilha na terceira temporada. Ele já vai estar lá, só que agora que vai começar a enfocar. Seria o quê? E não deu nada a entender. Ele estaria também, porque sobreviveram, se eu não me engano, foram 38 Tudo bem, pessoas. mas ele poderia chegar lá também. também. Da parte de trás? Não, na primeira parte, na parte principal, sobreviveu, se eu não me engano, foram 38 pessoas. Só que não foram mostrados todos. Muitos eram só figurantes. Eles podem muito bem sacar, ele já estava ali, só que não foi. Não, tudo bem, mas como ele pode chegar de barco como o Desmond, de balão como o Henry Gale, não o falso, mas o verdadeiro. Poderia chegar. Pode, mas aí que tá, a gente não sabe ainda. Ou como um traficante, por que não? O traficante também. Eu que acho chegou que lá. no final da temporada o que deu a entender é que com aquela quebra do magnetismo, o acesso à ilha agora está permitido. Falou uma coisa interessante. Que até então é o que os portugueses, é o que dá a entender no final. Que dá a entender que a quebra do magnetismo, aí, achei. Isso, achei a ilha. Agora dá pra se ter contato. É como se a namorada do Desmond estivesse procurando ele há muito tempo. Aí, você tá entendendo? Como aconteceu aquela Olha o Desmond, o Henry Gale aí. Aí o que acontece? Você falou uma coisa certa, que quebrou. Agora, se aquilo ali podia ser feito, por que ele não fez há muito tempo? Tem essa dúvida também. Porque o Desmond já não quebrou aquele magnetismo há muito tempo. Quem disse que ele sabia? Ele sabia. Ele sabia o quê? Tanto é que ele fez no final, quando deu tudo errado, o computador estava quebrado, o lock quebrou. Ele foi lá mas justamente por isso. Ele fez como uma coisa de emergência, não foi porque ele não tinha a intenção de fazer aquilo. Ele fez, foi a emergência da situação. Ele não tinha intenção, foi porque não tinha mais o que fazer. Exatamente. Porque ele acreditava que tinha que continuar apertando o botão para não acabar o mundo. Exatamente. Olha, o Jorge, ele falou no primeiro bloco que poderia ser tudo uma coincidência, que todo mundo caiu ali por coincidência. Mas aliás, coincidência não, que foi uma coisa predestinada. Todos se conheciam antes e depois todos caíram conheciam antes assim, se cruzavam, uma certa ligação. Mas se tinha uma certa ligação, no segundo bloco, o Desmond fala pro Locke, eu acho que eu derrubei o avião de vocês. Como isso, então, eles teriam que estar ali naquela ilha, se eles cairiam ali por coincidência? Porque o Desmond sei lá, tipo destino, assim. Uma coisa está interligada, um evento ocorre depois do outro e por aí vai. Tudo bem, pode ser. Que até, inclusive, o Desmond tá ligado com o cara que estava ali, porque o cara foi o oficial que capturou o Said. Capturou não, mas que estava coordenando o negócio de captura do Said, aquele general. E ele sai ali do negócio. Exatamente o que o Jorge estava falando, que é o pai da Kate. É o pai da Kate, é aquele general. É aquele general? É o pai da Kate. Que também estava na ilha? Eu não lembro se o que estava na ilha foi o que capturou o Said. Eu sei que o que capturou o Said é o pai da Kate. Certo, mas o que estava na ilha também falou com o Said. Ele falou, mas não foi o que capturou, não foi o que interrogou, se eu não me engano, no segundo episódio do Said. Marcos, eu tinha uma tese, você falou aí da revista com alienígena, eu tinha uma tese que a ilha toda era um disco voador. Mas foi por Não, um momento, eu tinha a tese na primeira temporada. Eu tinha uma tese que a ilha toda era um disco voador. Devido ao Said ter achado um cabo que saía do mar, ia até a ilha, a escotilha... Eu já achei que fosse outra coisa, fosse um reality show. Mas a gente vai discutir os finais do negócio. Mas veja bem, você falou o negócio do extraterrestre, mas pelo que eu vi no final da segunda temporada foi por terra abaixo até muita gente estava com essa tese também, mas
os produtores parecem que querendo brincar, fizeram na fala do Sawyer, ele dizer bem assim, eu acho que os outros são extraterrestres, tipo uma brincadeira que o Sawyer é uma brincadeira. E no caso do Walt, né, que é o menino que tem as premonições, né, que na segunda temporada a Shannon tem vários sonhos com ele, pedindo pra ele não apertar o botão. O que seria isso? Pedindo pra ele apertar. Pedindo pra ele apertar, né, desculpa, pedindo pra ele apertar. Por que isso? Como é essa ligação da Shannon tá sonhando com ele? Que mistério é esse? Na verdade, ele nem sabe se é um sonho, né? Porque ele aparece falando ao contrário, molhado. E falando, apertar o botão não é bom. Não faz mal, não faz mal. Não faz mal, Podia não faz apertar mal. aqui. Você volta a fita, né, pra ver. Desse dia eu voltei, inclusive. Eu para que ele falou ao contrário, tenho certeza. Até o monstro, que foi um pouco retratado nessa segunda temporada, pra gente é revelado. O monstro é uma fumaça negra. Não explica. Mas você voltando, não é Mirella, você voltando, você vê imagens da vida, porque ele encarou o Mr. Echo, você encara e ele encara imagens da vida, mostrou a Santa, o irmão dele e tudo, mas dentro da fumaça você vai parando aos poucos, é coisa rápida, então mas você a gente tem que assistir Lost parando aos poucos. Em alguns momentos tem que ser, pra pegar algumas sacadas. Né? Muito ligado. Não deixa passar nada. São detalhes. Você não consegue pegar tudo de primeira. Você não consegue pegar tudo numa primeira vez que você assiste. Você tem que ou assistir várias vezes, ou se possível assistir aí atrás de fontes para poder ver alguma coisa que você pode ter perdido e voltar lá para conferir. Por exemplo, na segunda temporada, eu achei que tava muito, no começo da segunda temporada, eu achei que tava muito assim, sacar, mostrando, estendendo, querendo estender. Mas a partir do episódio do Sawyer, quando ele se mostra realmente, por exemplo, na minha opinião, teve alguns momentos, qual foi o momento, Bruno, que pra você foi, esse foi o momento chave da segunda temporada? O momento chave da segunda temporada, olha, eu particularmente... Quer que eu cite alguns exemplos? Eu gostei muito no último capítulo, quando o Desmond fala, eu acho que eu derrubei o avião de vocês. Você acha que foi o momento chave? Pra mim, quando ele falou que achava que tinha derrubado o avião por causa do episódio lá que ele deixou de apertar por alguns segundos o botão, pra mim ali foi chave. E Mirella, qual foi o episódio chave? Esse lance dele falar, eu acho que derrubei o avião de vocês, na primeira temporada, eles já deixaram claro que o avião ele foi desviado da rota. Ele não caiu por uma casa. Ele foi atraído pra ilha. Que o piloto falou que tava os controles estavam todos tudo normal e de repente ele foi sugado, né? Inclusive. E qual foi o momento chave da segunda temporada pra você? Segunda temporada. Por exemplo, a revelação do Sawyer, que eu achei, pra mim, foi o momento chave foi quando ele fala, eu não sou bom. O cara fala, como é que você planejou tudo? Mostrou quem é o Sawyer realmente. Que eu falei, o Sawyer é um personagem tão bom, apanha direto na segunda temporada. Aí depois, como eu fiz, o Sawyer é um personagem tão legal, como você falou que o Loki era, mas eu achei que o Sawyer era tão legal. De repente eu vi, porcaria, estragaram com o Sawyer. Aí depois mostra quem realmente é o Sawyer naquele episódio que conta a vida dele e que ele tem uma mente que é o mais inteligente. Pra mim, é o personagem mais inteligente ali. Ele planeja tudo pro mal e tudo mais, mas ele planejou tudo. E o Charlie pergunta, como alguém pode criar tudo isso? Aí ele fala, eu não sou uma pessoa boa. Não, é aquela coisa, a gente sabe que ele não era Fluxisterace desde o começo. Mas nenhum. Ele parecia... Muitos ali não era Fluxisterace. Pois é, mas ele parecia desde o começo que ele não fazia questão de que gostassem dele. E ele mostrava de que pra ele tanto faz. Então a ilha, Jorge, me diga assim, a ilha não influenciou em nada no Sawyer. O Sawyer ficou, chegou lá como era e terminou e vai terminar como era. É aquilo que a gente tá falando um pouquinho do início, da redenção da ilha, que o pessoal começa a pensar nos problemas. Eu acho que não, eu discordo, não é que eu discordo um pouquinho, mas eu penso um pouquinho diferente do Bruno, do que ele falou. Eu acho que são personalidades diferentes. Que o que os diretores querem passar é isso também. Quem é o bom da história, quem é o mal da história. O Jack é um médico, mas tem certa hora que ele é muito arrogante, que ele é muito centro das atenções, ele se sente o líder. Que isso é um problema da sociedade, tá entendendo? Eu acho todos têm falhas e problemas. Todos têm falhas, ninguém é bom e ninguém é ruim. E até que ponto o Sawyer é bom, até que ponto ele é ruim. Até o próprio japonês que a gente pensa no começo da série, que é um cara carrasco e tudo mais. O japonês não, o coreano. Quando mostra a história dele, o Jin, quando mostra a história dele, a gente vê que ele bateu naquele cara para poder salvar um momento base na segunda temporada. Olha, teve alguns episódios... A morte da... Alguns episódios que